Eu acho que todos nós já ouvimos a palavra bactéria. Bactéria. E nós normalmente associamos com coisas negativas. As bactérias são germes e nós normalmente associamos elas com germes e são de fato germes. E causam várias coisas ruins, ou pelo menos do ponto de vista da maioria das pessoas. As pessoas acreditam que elas causam várias coisas negativas, então vamos listá-las para termos certeza que sabemos a respeito delas e estarmos nivelados. Então, uma das coisas ruins que elas fazem, elas causam várias doenças. Tuberculose, doença de Lyme, transmitida por carrapatos, e assim por diante. Na maioria das vezes, e aqui temos que tomar cuidado, todas as vezes que falamos sobre infecção é geralmente causada por bactérias, mas também pode ter sido causada por um vírus. Uma infecção é, em geral, qualquer coisa que entre dentro de você e tire a vantagem do seu corpo para se multiplicar, nesse processo fazendo você ficar doente. Mas as infecções bacterianas, deixe-me escrever isso, nessa percepção de que as bactérias são uma coisa ruim, é provavelmente a razão do porquê quase todo sabonete que você vê tem a designação de antibacteriano na embalagem. Pois os fabricantes de sabonete sabem que, no saber popular, as bactérias são vistas como uma coisa negativa. E você deve estar pensando, ok, Sal, eu sei onde você quer chegar com isso. As bactérias não são tão ruins assim. Existem bactérias que são benéficas. Por exemplo, eu posso colocar o iogurte, que são bactérias no leite, e isso irá ajudar a produzir mais iogurte. E isso é obviamente uma coisa boa, é uma coisa deliciosa de se comer. Você pode dizer, eu sei que existem bactérias no meu intestino. Elas me ajudam a digerir os alimentos. E é verdade, mas você ainda pode estar pensando que, em geral, as bactérias são uma coisa ruim. Eu não vou tomar partido nesse debate, pois eu geralmente evito defender um lado nesses vídeos sobre ciência. Mas talvez eu tenha uma lista enorme onde eu não faço nada além de tomar partido nos debates. Mas aqui eu não vou. Eu só quero mencionar que você, na sua maior parte, é constituído de bactérias. Não somente no seu iogurte, não somente no intestino, ou iogurte que você possa comer, ou a placa bacteriana nos seus dentes, que é um tipo de filme que é composto de bactérias que eventualmente causa cavidades, além de outras coisas. Não são somente as espinhas do seu rosto. As bactérias representam a maioria das células do seu corpo. Assim, para cada, isso é um fato fascinante, para cada célula do corpo humano, cada célula humana, me referindo às células que têm o seu DNA e que possuem núcleo, e falarei nelas daqui a pouco, você tem 20 bactérias. Agora você pode me dizer, ok, concordo. Mas essas bactérias devem ser muito menores do que a célula humana. Então, isso corresponde a uma pequena percentagem da minha massa. E você está certo. Não quer dizer que a maioria da nossa massa seja composta de bactérias, embora elas sejam maiores em número. Mas mesmo se você desconsiderar toda a água do seu corpo, a massa de bactérias seria de aproximadamente 10% da sua massa. Então, por exemplo, eu peso 68 quilos, então eu teria cerca de 6,8 quilos de bactérias andando comigo. Nós sempre pensamos que as bactérias se aproveitam de nós, mas na maioria das vezes nós estamos em um tipo de simbiose. Nós somos duas criaturas, ou melhor dizendo, não somente duas criaturas, dois tipos de criaturas vivendo juntas. Pois eu não tenho somente um tipo comigo, eu tenho milhares de tipos de bactérias. Existe uma grande diversidade e nós só estamos arranhando a superfície com relação ao número e dos tipos e diversidade de bactérias que existem. Então, falamos bastante sobre as bactérias e espero que esse fato que apresentarei faça você acreditar que elas são super importantes para a nossa existência. Só para ter certeza que vocês entendam a magnitude disso, já mencionamos isso em um vídeo anterior, mas repito de novo, nós temos na ordem de 10 a 100 trilhões de células, células humanas. Assim, para cada uma delas, nós temos 20 bactérias. Estamos falando de termos na ordem de 200 a 2.000 trilhões de bactérias
dentro de nós a qualquer momento. E olha que eu sou uma pessoa higiênica. Tomo banho todos os dias e mesmo assim não podemos eliminá-las. E mais ainda, você não gostaria de eliminá-las. Ok, entendi. Você deve estar se perguntando: ok, Sal, estou convencido que as bactérias são importantes. Como é que elas se parecem? Elas são pequenos organismos unicelulares. Essa é a minha bactéria. E elas são diferentes das nossas células. Quando eu digo nossas, estou incluindo todas as plantas, animais, cogumelos e fungos. E a grande diferença, ou que as pessoas notam primeiro, é que todos os eucariotos, que incluem as plantas, animais e fungos, possuem seu DNA dentro de um núcleo celular. Então aqui está o núcleo e todo o seu DNA está normalmente na forma da cromatina. Está todo espalhado desse jeito. As bactérias que as pessoas inicialmente identificavam somente pela ausência de um núcleo, nas bactérias não existe membrana envolvendo o DNA. Então, existe somente um amontoado de DNA, um grande amontoado de DNA. Algumas vezes no formato de um círculo, que é conhecido como nucleóide. Toda vez que olhamos para alguma coisa e dissermos: você tem isso? Não tem? Então tendemos a concluir que de alguma forma somos superiores ou seres mais avançados. Mas a realidade é que as bactérias se infiltraram em mais ecossistemas em cada parte do planeta que os eucariotos. E existe mais diversidade nas bactérias do que nos eucariotos. Então, quando realmente refletimos sobre isso, elas são os organismos que tiveram mais sucesso. Se um cometa atingisse a Terra, que Deus não permita, os organismos que têm mais probabilidade de sobreviverem são as bactérias e não os eucariotos. Então, aqueles maiores, nem sempre maiores, mas aqueles que possuem um núcleo e que têm organelas agregadas à membrana, como as mitocôndrias, falaremos mais sobre elas no futuro, as bactérias são na maioria somente grandes sacos de citoplasma. Elas têm o cDNA lá, possuem ribossomos, pois elas têm que sintetizar proteínas, assim como todos também. Algumas dessas proteínas serão utilizadas para fazer outras bactérias. Esses flagelos, que são caudas, que permitem elas se movimentarem. Elas também têm essas coisas chamadas de pile ou fímbrias. Pile é o plural de pilus, então pile, e nós veremos logo depois, o pile é a maneira pela qual as bactérias são capazes de introduzir a variabilidade genética em suas populações. Agora, deixe-me abrir um parênteses aqui. Estou dizendo que as bactérias não possuem parede celular. Na verdade, existe outra classe que é categorizada como um tipo de bactéria e são denominadas de arquia. Eu devo ser dar um pouco de crédito para elas, pois elas são geralmente discriminadas. Elas eram chamadas de bactérias arquia, pois quando viram seu DNA, constataram que, como elas também não tinham núcleo e possuíam seu DNA espalhado, deveriam ser um tipo de bactéria. Mas agora que fomos capazes de olhar melhor o DNA desses organismos, descobrimos que são de fato muito diferentes. Mas todas elas, tanto as bactérias como a arquia, são consideradas procariotos. Isso significa que elas não possuem núcleo. A ausência de núcleo é a característica que geralmente as pessoas se referem mais comumente. Elas não têm essas organelas aderidas na membrana que as nossas células possuem. Agora, a próxima questão que você pode estar fazendo é: como é que as bactérias se reproduzem? E na maioria das vezes elas fazem algo que não é tão diferente da mitose, embora eu queira me referir como mitose. Nós chamamos de fissão binária. Não vou me aprofundar no mecanismo aqui, mas a ideia é bem simples. Eu tenho uma bactéria aqui que replica o seu DNA, assim eu tenho 2 desses nucleóides aqui. Então o citoplasma se divide, formando uma forma de clivagem aqui, para então se dividir formando 2 organismos.
Agora você tem 2 deles agora, e então cada um deles pode sintetizar proteínas necessárias para produzir todos os apêndices extras. O flagelo, que é uma estrutura parecida com uma cauda, auxilia no movimento. Isso é fascinante porque opera em uma escala tão pequena, mas você ainda tem esse tipo de motor que faz ele se movimentar. Até nessa escala muito, muito pequena, usando algo primitivo, eu não diria primitivo, pois estaria fazendo julgamento de valor dessas coisas, mas usando, você sabe, esse flagelo na ordem de alguns nanômetros, na ordem de dezenas de nanômetros de largura. Então você tem muitos átomos para lidar, mas ainda assim capaz de aproveitar esse movimento na forma de uma onda que faz a bactéria se movimentar. Agora vocês podem estar dizendo: ei Sal, naquele primeiro vídeo sobre evolução, você disse que visualizamos a evolução a cada dia e que a bactéria é um exemplo. Quando utilizamos antibióticos, nós acreditamos que isso ajuda a eliminar as bactérias, mas aquela bactéria que tem algum tipo de resistência sobreviverá, sendo mais adaptada. Como esses organismos conseguem essa variação? Bem, a única maneira e esta é a forma de todas conseguirem variação, é que elas sofrem mutações. E as bactérias se replicam tão rapidamente que se você tiver uma mutação a cada 1000 vezes, você tiver 1 milhão de bactérias, você terá uma centena de mutações. Assim, elas têm suas mutações, mas elas também têm essa forma. Não quero chamar de reprodução sexual, porque não é uma reprodução sexuada. Elas não formam gametas e os gametas não se fertilizam, para cada um produzir um zigoto. Mas 2 bactérias se aproximam, então um de seus pili, que desenharei aqui, os pili são essas pequenas estruturas na lateral da bactéria, eles são esses pequenos tubos. Um dos pilos pode se conectar a uma bactéria para outra, então basicamente você tem uma mistura que está dentro de uma bactéria com outra. Então deixe-me desenhar seus nucleóides, e elas possuem esses outros pedaços de DNA que são chamados de plasmídios, que são peças circulares de DNA. Talvez esse aqui tenha um plasmídio extra, que ele tem que conseguir de algum lugar e o faz capaz de fazer coisas que este outro aqui não. Talvez esse seja o plasmídio R, que é conhecido por tornar as bactérias resistentes a vários antibióticos. E o que acontece aqui é que as bactérias, e na verdade existem mecanismos onde a bactéria sabe que, ei, esse aqui não possui o plasmídio R. E estamos começando somente a entender como isso funciona, mas ele irá se replicar e dar a este outro uma versão do plasmídio R. Você também pode ter essas outras coisas, os transposons, e eu poderia fazer um vídeo somente sobre isso, pois nós temos transposons também. E consistem de partes de DNA que podem se mover de uma parte do fragmento de DNA para outra, e vice-versa. Então, o que temos é um tipo de... E não é uma reprodução sexuada, mas o que você tem essencialmente é uma conexão. E essas bactérias estão constantemente trocando o DNA entre elas e o DNA fica indo e voltando. Então você pode imaginar todo tipo de combinações de DNA que pode acontecer, mesmo dentro daquilo que você chamaria de uma espécie bacteriana. Pode rapidamente se tornar em múltiplas espécies e se tornar resistente a diferentes coisas. Se isso torna resistente aos antibióticos, então ela pode espalhar a informação para produzir essas proteínas resistentes ou qualquer outra informação para outras bactérias. Então, é uma forma de introduzir variação. Então, você pode transferir informação por meio do pilo, ou seu plural pili, isso é chamado de conjugação. Conjugação bacteriana. Agora, a última coisa que eu quero abordar, pois é algo que você já ouviu muito, são os antibióticos. Várias pessoas ficam doentes, a primeira coisa que elas querem é tomar um antibiótico. E o antibiótico é somente uma classe de substâncias químicas e compostos, alguns deles derivados de substâncias naturais, alguns deles que não matam as bactérias. Então, quando alguém passa por uma cirurgia e são cortados, ao invés de se preocuparem com contrair uma infecção, eles tomam antibióticos para prevenir as bactérias de se desenvolverem. Mas a questão é como foi descoberta e de onde ela vem? Foi descoberto por Alexander Fleming. Deixe-me escrever seu nome. Muito importante, pois a descoberta dos antibióticos é, na minha opinião, a descoberta mais importante da medicina até hoje. Então, Alexander Fleming, ele estava estudando, acredito que Staphylococcus, me esqueci da bactéria que era, mas ele era em uma placa de Petri. Ele estava usando uma placa de Petri, deixa-me desenhar placa de Petri, aqui está um pequeno círculo. Existem alguns nutrientes que a bactéria utiliza para crescer, então vamos dizer que a bactéria que você conhece estava crescendo nessa placa de Petri. E após ele ter saído e algum tempo depois ter retornado, ele viu que havia um bolor, algum fungo havia crescido lá.
Um fungo com uma coloração azul esverdeada havia crescido no meio da placa de pedra. E as bactérias mantinham um espaço ao redor. E as bactérias não podiam chegar perto. E esse bolor, esse fungo, chamado de Penicillium, o fungo Penicillium, ele foi capaz de descobrir e pegou uma amostra dele e o cultivou. Então, deixou crescer para então verificar o que era. Era o Penicillium. E ele descobriu que, uau, esse fungo devia ter alguma substância química que ele segregava, que essencialmente matava as bactérias ao redor, não permitindo que as bactérias se aproximassem, e isso levou à descoberta da penicilina. E isso foi no final da década de 20, quando veio a Primeira Guerra Mundial. As pessoas que eram feridas e tinham que ter seus membros invariavelmente amputados, e agora pela primeira vez podiam receber antibióticos e não se preocupar mais. Ou até poderiam se preocupar, ainda, mas não tanto quanto antes. E agora, você sabe, você tem uma bactéria, se você tiver tuberculose, a doença de Lyme ou qualquer outra coisa, o tratamento sempre envolve o uso de antibióticos. E agora existem muito mais tipos de antibióticos vindo de várias fontes diferentes, mas a ideia principal é a mesma. Se você quiser matar bactérias, embora você não vá querer matar todas as bactérias, pois algumas delas são boas, de fato, somos constituídos de muitas bactérias. Eu não sei se já mencionei isso, mas antes nesse vídeo, existem bactérias na nossa pele que nos ajudam a retirar o óleo e hidratá-la, tornando a pele mais bonita e macia. Então agora você sabe, a forma de encará-las, você pode vê-las como negativas ou positivas, ou ainda como algo entre os dois extremos. Mas a coisa realmente fascinante é que estamos vivendo em simbiose com elas. Eu me lembro, eu vi um episódio de Jornada nas Estrelas, onde havia essas pessoas de uma raça alienígena, Jean-Luc Picard as encontrou. Elas pareciam humanoides como nós, mas ele descobriu que, deixe-me desenhar-se humano, eles tinham esses bichinhos dentro do seu cérebro, e esses insetos no cérebro começaram a infectar a tripulação da Enterprise e eles controlavam seus cérebros, fazendo-os agirem de forma estranha. Isso parece ser um conceito bizarro dos alienígenas vivendo em nossas entranhas e afetando o nosso cérebro e a nós de outras maneiras. Mas se você refletir sobre isso, estamos fazendo isso e não somente com um bicho, mas na ordem de trilhões. Centenas de trilhões de bichinhos estão com nós todos os dias e fazem nós sermos o que somos. Quero dizer, eu estou aqui gravando vídeos, ou talvez eu deva dizer que as bactérias estão gravando os vídeos, ou talvez parcialmente responsável por controlar as bactérias. E é conhecido que as bactérias podem até afetar nosso estado mental. Existem muitas pesquisas que asseguram que certos tipos de bactérias podem causar esquizofrenia, e de fato a sífilis faz isso. As bactérias podem causar depressão. A doença de Lyme é conhecida que em seus estágios finais pode afetar a condição mental da pessoa que tem infecção. Então, afetando todas as partes do que somos. Quero dizer, seria difícil falar de um ser humano sem 10% da sua massa, ou as 2.000 trilhões de células, ou 2.000 trilhões de bactérias que realmente fazem parte de nós.